Você já se perguntou até onde uma alma humana pode ser comprimida antes de explodir? Não em violência selvagem, mas em algo muito mais perturbador, em estratégia fria, em paciência calculada, em uma justiça tecida silenciosamente ao longo de anos, fio por fio, como uma teia que só se revela quando já é tarde demais para escapar. No coração sufocante do Maranhão de 1880, onde o açúcar era regado com suor e sangue, uma mulher chamada Maria Firmina provou que há coisas mais temíveis do que correntes de ferro. Há mentes que, quando finalmente decidem agir, transformam a opressão em arma, o silêncio em sentença e a própria estrutura do poder em instrumento de sua destruição. O que você está prestes a conhecer não é apenas uma história de resistência. É um estudo sobre como a injustiça pode forjar algo que os senhores de engenho jamais imaginaram possível. Uma escravizada que compreendeu o sistema melhor do que aqueles que o criaram e que usou esse conhecimento não para fugir, mas para fazer o império dos opressores desmoronar por dentro, peça por peça, alma por alma. Se você tem coragem de conhecer esta história, que desafia tudo o que sabemos sobre poder, justiça e vingança, comente abaixo o estado de onde você é. Porque o que Maria Firmina fez nas sombras do engenho Santa Quitéria permanece, até hoje, como um dos enigmas mais perturbadores da história maranhense. Era o ano de 1880 e o Império do Brasil tremia. A lei do ventre livre já havia sido aprovada 9 anos antes, libertando os filhos de escravizados nascidos após 1871. Os ventos da abolição sopravam cada vez mais fortes, trazendo medo aos senhores de engenho e uma esperança cruel aos cativos. Cruel porque próxima, mas ainda fora de alcance para aqueles que já haviam nascido sob o jugo das correntes. No município de Rosário, interior do Maranhão, erguia-se o engenho Santa Quitéria. Não era o maior da região, mas certamente era um dos mais rentáveis. Suas terras se estendiam por léguas, cortadas pelo rio Itapecuru, cujas águas escuras pareciam carregar não apenas sedimentos, mas também segredos que nunca deveriam vir à tona. A Casa Grande, construída em taipa e madeira nobre extraída da mata local, dominava a paisagem como um crânio branco sob o sol escaldante. Suas janelas altas observavam tudo: a senzala ao fundo, as moendas em movimento constante, os canaviais que se perdiam no horizonte. Ali residia a família Valença, patriarca Lourenço Augusto de Valença, sua esposa Dona Constância e seus 3 filhos. Inácio, o primogênito arrogante de 28 anos. Adelaide, a filha de 24 anos que fingia bondade. E Paulo, o caçula de 19 anos, ainda mais cruel que o irmão mais velho, mas com a astúcia de esconder sua natureza sob sorrisos encantadores. Maria Firmina dos Santos tinha 32 anos em 1880. Seu nome era uma ironia. Havia sido batizada em homenagem a uma parente distante de Dona Constância, como se nomear uma cativa com o mesmo nome de uma senhora branca pudesse conferir alguma humanidade ao ato de possuir outro ser humano. Mas Maria Firmina não era como as outras pessoas escravizadas do engenho. Havia algo diferente em seus olhos, não a submissão quebrada que os senhores esperavam, mas uma inteligência aguda e vigilante, sempre observando, sempre calculando. Ela havia aprendido a ler e escrever em segredo, roubando lições quando servia na Casa Grande durante a infância, quando ainda era propriedade da avó de Lourenço Augusto, que permitia certas extravagâncias por considerar Maria Firmina uma curiosidade inteligente. Essa educação clandestina tornou-se sua ferramenta mais poderosa. Maria Firmina compreendia não apenas as palavras dos senhores, mas seus pensamentos, suas ambições, seus medos. Ela lia as cartas comerciais que chegavam de São Luís, os jornais que Inácio deixava na varanda, os livros de contabilidade que Paulo mantinha na biblioteca. Ela sabia o nome de cada credor, cada dívida,
cada segredo comercial que mantinha o engenho Santa Quitéria funcionando. Mas, acima de tudo, Maria Firmina conhecia os segredos mais escuros da família Valença e guardava cada um deles como quem guarda munição para uma guerra que ainda não começou. A senzala do Santa Quitéria abrigava 43 pessoas escravizadas. Algumas haviam nascido ali, outras haviam sido compradas em leilões em São Luís. Umas poucas eram africanas, trazidas ilegalmente após 1831, quando o tráfico fora oficialmente proibido. Outro crime que Maria Firmina havia documentado mentalmente. Entre essas pessoas, havia uma que brilhava como luz em meio às trevas. Benedita, de apenas 16 anos, filha de Rosa, uma das cozinheiras da Casa Grande. Benedita tinha nascido em 1864, antes da lei do ventre livre, e portanto permanecia cativa. Mas ela possuía uma alegria que nem mesmo a brutalidade diária conseguia apagar completamente. Cantava enquanto trabalhava na horta, sorria para as crianças pequenas e tinha uma fé inabalável de que dias melhores viriam. Maria Firmina havia tomado Benedita sob sua proteção anos antes, ensinando-lhe tudo o que sabia, não apenas a ler e escrever, mas a pensar, a questionar, a observar. Benedita era como uma filha para ela, a única luz verdadeira em um mundo de sombras. E foi exatamente essa luz que os Valença decidiram extinguir. O engenho Santa Quitéria funcionava como um pequeno reino isolado, onde a palavra de Lourenço Augusto era lei absoluta. Ele era um homem de 62 anos, corpulento, com barbas grisalhas cuidadosamente aparadas e olhos que nunca demonstravam dúvida ou hesitação. Havia herdado o engenho do pai e o expandido através de casamentos estratégicos e empréstimos arriscados com comerciantes portugueses de São Luís. Mas em 1880, as coisas estavam mudando. O movimento abolicionista ganhava força. Os jornais traziam notícias de fugas em massa, de senhores que libertavam seus cativos, de pressão internacional. Lourenço sentia seu mundo desmoronando e reagia da única forma que conhecia, com mais violência, mais controle, mais terror. Inácio, o filho mais velho, era designado para supervisionar o trabalho nos canaviais. Era um homem alto, magro, de olhos fundos e uma crueldade meticulosa. Carregava sempre um chicote e não hesitava em usá-lo. Tinha prazer no sofrimento alheio, um prazer que ele disfarçava sob a justificativa de manter a disciplina e garantir a produtividade. Adelaide, a filha, era talvez a mais perigosa de todos. Vestia-se de bondade cristã, organizava orações aos domingos, distribuía restos de comida e roupas velhas como se fossem presentes generosos. Mas sua caridade era uma performance cruel, projetada para reforçar a hierarquia. Ela doava para lembrar a todos que tinha o poder de dar ou negar, de elevar ou destruir. Paulo, o caçula, era diferente. Bonito, charmoso, educado em São Luís, ele representava a nova geração de senhores de engenho, aqueles que haviam estudado em colégios da capital, que citavam filósofos europeus e fingiam estar acima da brutalidade dos pais. Mas sob a superfície polida, Paulo era um predador, e seu olhar havia se fixado em Benedita. Paulo Valença tinha um problema. Ele acreditava que seu charme e sua educação lhe davam direito a tudo o que desejasse. E o que ele desejava, naquele início de 1880, era Benedita. Ele havia notado a jovem meses antes, trabalhando na horta próxima à Casa Grande. Sua juventude, sua beleza natural, seu sorriso, tudo isso havia despertado nele um desejo que ele não via motivo para conter. Afinal, ela era propriedade da família, não era? Ele podia fazer o que quisesse. Maria Firmina percebeu a mudança imediatamente. Via o modo como Paulo observava Benedita, como arranjava desculpas para passar pela horta, como começava a pedir que ela servisse o café da manhã quando visitava o engenho, e reconheceu o perigo.
Ela tentou proteger Benedita da forma mais discreta possível. Trocava tarefas com outras pessoas, garantia que Benedita estivesse sempre acompanhada. Mantinha-a longe da casa grande sempre que Paulo estava presente. Mas em um engenho não há esconderijo permanente. Não há proteção real para quem não tem direitos. Foi em uma noite de março de 1880 que tudo mudou para sempre. Paulo havia voltado de uma viagem a São Luís, trazendo amigos, jovens senhores de outros engenhos, todos igualmente arrogantes, todos igualmente convencidos de sua impunidade. Eles beberam, jogaram cartas, riram alto na varanda da casa grande, enquanto o resto do engenho tentava dormir. Por volta da meia-noite, Paulo saiu da casa. Maria Firmina, que nunca dormia profundamente, ouviu passos se aproximando da senzala. Levantou-se silenciosamente, o coração já disparado pelo pressentimento. Quando chegou à porta da senzala, viu Paulo arrastando Benedita pelo braço. A jovem estava em pânico, tentando resistir sem gritar, sabendo que gritar seria inútil, que ninguém viria em seu auxílio, que qualquer resistência poderia significar algo ainda pior. Maria Firmina deu um passo à frente, interpondo-se entre Paulo e a saída. "Por favor, senhor", ela disse, sua voz baixa, mas firme. "Ela é apenas uma criança, por favor." Paulo olhou para Maria Firmina como se ela fosse um inseto que havia ousado pousar em sua manga. "Saia da minha frente, Maria", ele disse, a voz pastosa de cachaça. "Ou você será a próxima." Maria Firmina não se moveu. E isso foi seu erro. O que aconteceu nas horas seguintes ficaria gravado em sua mente como ferro em brasa. Paulo chamou Inácio e seus amigos. Eles arrastaram Benedita para o celeiro. E quando Maria Firmina tentou segui-los, foi espancada com tanta brutalidade que ficou inconsciente na lama. Quando acordou, já era manhã. Rosa, a mãe de Benedita, estava ao seu lado, o rosto destruído por uma dor que ia além do físico. Benedita estava viva, mas algo nela havia se partido irremediavelmente. O que tornou tudo ainda mais atroz foi o que aconteceu nos dias seguintes. Nada. Ninguém foi punido. Ninguém foi sequer questionado. Lourenço Augusto fingiu ignorância total. Dona Constância murmurou algo sobre infelizes acidentes e continuou bordando na varanda. Adelaide organizou uma oração especial no domingo, agradecendo a Deus pela harmonia do engenho. E Benedita parou de cantar, parou de sorrir. Seus olhos, antes tão cheios de vida, tornaram-se vidro quebrado. Maria Firmina cuidou dela com toda a ternura que podia oferecer, mas sabia que algo precioso havia sido roubado, algo que nunca poderia ser devolvido. E dentro de seu próprio peito, algo também estava mudando. Não era raiva. Raiva seria quente, explosiva, imediata. O que crescia em Maria Firmina era frio, era metódico, era uma certeza absoluta de que a justiça não viria dos tribunais, nem das leis, nem de Deus. A justiça teria que ser construída por ela mesma e seria paciente, silenciosa, devastadora. 3 semanas após aquela noite de horror, Benedita acordou antes do amanhecer. Saiu da senzala em silêncio e caminhou até o rio Itapecuru. Foi Maria Firmina quem encontrou o corpo horas depois, boiando entre as águas escuras, o vestido de chita encharcado, abraçando o que restava daquela luz que os Valença haviam destruído. O engenho parou por algumas horas. Houve um enterro apressado. Rosa desmoronou e nunca mais se recuperaria completamente. E Maria Firmina? Maria Firmina enterrou Benedita, mas desenterrou algo dentro de si mesma que havia mantido adormecido durante toda a vida. Naquela noite, sozinha na senzala, ela fez 3 promessas silenciosas. Primeira, a família Valença pagaria, não com suas próprias mortes. Isso seria rápido demais, misericordioso demais, mas com a destruição completa de tudo o que valorizavam. Seu poder, seu dinheiro, sua reputação, sua linhagem. Segunda, ela usaria as próprias ferramentas do sistema contra eles. Não haveria violência direta,
Apenas estratégia, manipulação, conhecimento aplicado com precisão cirúrgica. Terceira, quando tudo terminasse, ela seria livre. E a liberdade seria ainda mais doce por ter sido conquistada sobre as ruínas do império que tentou destruí-la. Maria Firmina tinha 32 anos e todo o tempo do mundo. Os Valença não faziam ideia de que a guerra já havia começado. Nos meses seguintes à morte de Benedita, Maria Firmina tornou-se ainda mais silenciosa, ainda mais invisível. Os senhores, acostumados com sua presença discreta, esqueceram-se de vigiá-la, e essa foi a primeira falha fatal. Ela iniciou o que chamava mentalmente de inventário da destruição. Durante anos, havia acumulado informações fragmentadas sobre a família Valença. Agora, organizava essas informações metodicamente, identificando vulnerabilidades, dependências, segredos. Lourenço Augusto de Valença mantinha o engenho através de empréstimos cada vez maiores com o comerciante português Álvaro Fonseca, de São Luís. Escondia de Dona Constância o quanto a propriedade estava realmente endividada. Havia falsificado documentos de compra de 3 africanos contrabandeados após 1831. Sofria de gota e dependia cada vez mais de remédios importados. Dona Constância era extremamente religiosa e obcecada pela reputação da família. Desconhecia as brutalidades cometidas pelos filhos. Mantinha correspondência frequente com sua irmã em Salvador, confiando a ela segredos que jamais revelaria ao marido. Tinha medo obsessivo de escândalos públicos. Inácio Valença era jogador compulsivo, perdia fortunas em casas de jogo em São Luís. Mantinha uma amante na capital, uma mulher casada, o que poderia causar um duelo e escândalo. Secretamente revendia parte da produção do engenho sem informar o pai, embolsando a diferença. Temia perder a herança acima de qualquer coisa. Adelaide Valença estava secretamente apaixonada por um professor de música sem fortuna, que seus pais jamais aceitariam. Usava a caridade cristã para alimentar seu ego e sua necessidade de controle. Sofria de ataques nervosos quando contrariada, que a família escondia cuidadosamente. Dependia de láudano para dormir. Paulo Valença era o mais perigoso e o mais vulnerável. Mantinha um diário onde anotava não apenas suas conquistas, mas também confissões detalhadas de suas crueldades. Aspirava a casar-se com uma herdeira de uma família importante de São Luís. Sua maior ambição era ser visto como um intelectual moderno, progressista, acima de seus pais. Maria Firmina tinha todas as peças. Agora precisava apenas mover cada uma no momento exato. Agosto de 1880. Maria Firmina iniciou com algo pequeno, quase imperceptível. Durante anos, ela havia cultivado uma relação de confiança com Tobias, um escravizado mais velho, que trabalhava como mensageiro entre o engenho e São Luís. Tobias tinha acesso a informações, circulava livremente, era considerado confiável pelos senhores. Maria Firmina pediu a Tobias um favor aparentemente inocente: entregar uma carta a Álvaro Fonseca, o credor português. A carta, cuidadosamente escrita por ela, fingindo ser de um comerciante anônimo, informava Fonseca de que Lourenço Augusto estava negociando com outro credor para refinanciar toda a dívida, uma mentira calculada para criar urgência. Simultaneamente, ela escreveu outra carta, desta vez fingindo ser de um administrador preocupado, alertando a Casa Comercial Torres, outro credor menor, de que o engenho Santa Quitéria estava próximo da falência e que deveriam exigir pagamento imediato. As cartas foram entregues e Maria Firmina esperou. Em setembro, a pressão começou. Álvaro Fonseca, temendo perder seu investimento, enviou um representante ao engenho exigindo um pagamento parcial imediato.
Lourenço, confuso e furioso por ter sua situação financeira exposta, acusou Inácio de ter falado demais em São Luís. Inácio, por sua vez, jurou inocência e estava dizendo a verdade, o que tornou a acusação ainda mais corrosiva. A desconfiança entre pai e filho começou a crescer como mofo em pão velho. Maria Firmina sabia que Inácio tinha uma amante em São Luís, Carminha Vasconcelos, esposa do comerciante de tecidos Geraldo Vasconcelos. Também sabia que Inácio era imprudente, escrevendo cartas apaixonadas que guardava em uma caixa trancada em seu quarto. Em uma tarde de outubro, quando a família estava reunida para o almoço e Inácio supervisionava os canaviais, Maria Firmina entrou no quarto dele. Havia aprendido anos antes a abrir fechaduras simples, usando uma habilidade ensinada por um ferreiro já falecido. Encontrou as cartas, mas não as roubou. Apenas memorizou trechos específicos, detalhes íntimos, datas de encontros. Semanas depois, uma carta anônima chegou à residência de Geraldo Vasconcelos, mencionando dias e locais exatos onde sua esposa havia se encontrado com Inácio. A carta não acusava diretamente, apenas perguntava com falsa inocência se o senhor Vasconcelos sabia que sua esposa tinha compromissos particulares às terças-feiras na Rua do Sol. Geraldo Vasconcelos não era um homem paciente. Investigou, confirmou e desafiou Inácio para um duelo. A notícia se espalhou por São Luís como fogo em capim seco. A reputação da família Valença, tão cuidadosamente cultivada por Dona Constância, começou a rachar. Adelaide mantinha um relacionamento secreto por correspondência com o professor de música Augusto Lira, um homem pobre, mas culto. Maria Firmina havia descoberto isso ao organizar cartas que Adelaide descartava, mas que não destruía completamente. Maria Firmina esperou o momento perfeito. Durante uma visita de família ilustre ao engenho, o comendador Machado e sua esposa, potenciais noivos para Adelaide, ela deixou acidentalmente uma das cartas de amor de Augusto Lira cair do bolso de Adelaide durante o jantar. Dona Constância encontrou a carta, leu e teve um dos seus ataques nervosos. Adelaide foi confrontada publicamente, humilhada na frente dos convidados, trancada em seu quarto por 3 dias. O noivado potencial foi imediatamente cancelado. O comendador Machado deixou o engenho declarando que não permitiria que sua família se associasse a uma casa sem decoro. Adelaide, destroçada, aumentou sua dose de láudano. Sua saúde mental começou a deteriorar-se visivelmente. Paulo Valença mantinha seu diário trancado em uma gaveta da biblioteca. Mas trancas não eram obstáculo para Maria Firmina. Durante meses, ela leu o diário, noite após noite, sempre tomando cuidado para não deixar rastros. As páginas revelavam não apenas a violência contra Benedita, descrita por Paulo com uma frieza perturbadora, mas também outras brutalidades, pensamentos racistas elaborados, confissões sobre roubo de dinheiro do pai, detalhes sobre suborno de autoridades locais. Maria Firmina fez algo audacioso. Copiou trechos inteiros do diário, palavra por palavra, criando uma réplica parcial. Depois, em uma viagem que Paulo fez a São Luís em novembro, ela enviou páginas selecionadas do diário para 3 destinatários específicos. A família Noronha, cuja filha Maria Luísa era o objetivo romântico de Paulo. As páginas revelavam pensamentos misóginos e planos de casamento por interesse financeiro. O jornal abolicionista O Libertador, que publicava em São Luís. As páginas revelavam confissões de brutalidade e pensamentos que, mesmo para os padrões da época, eram chocantes. O juiz municipal, com páginas que mencionavam suborno e falsificação de documentos. A explosão foi imediata. A família Noronha rompeu qualquer possibilidade de noivado com escândalo público. O Libertador publicou trechos do diário sem revelar a identidade, mas descrevendo um jovem senhor de engenho do interior,
Todos em São Luís sabiam de quem se tratava. O juiz municipal, temendo que sua própria corrupção fosse revelada, iniciou uma investigação discreta, mas ameaçadora, sobre as práticas do engenho Santa Quitéria. Paulo voltou de São Luís para encontrar sua reputação em frangalhos, seu futuro destruído e o diário misteriosamente exposto. Ele procurou o diário original, mas Maria Firmina já o havia devolvido à gaveta, fazendo-o questionar sua própria sanidade sobre como os segredos haviam vazado. Com a família em caos emocional, Maria Firmina executou seu movimento mais devastador, o colapso financeiro. Ela havia observado durante anos como o engenho operava. Sabia que a produção dependia de sincronização perfeita, plantio no tempo certo, colheita coordenada, moagem imediata para evitar perda de qualidade do açúcar. Em dezembro de 1880, durante o período crítico de colheita, Maria Firmina iniciou uma sabotagem meticulosa. Convenceu alguns trabalhadores de confiança a trabalhar devagar, em áreas específicas, causando atrasos em cascata. Informou-se sobre uma ferramenta crítica da moenda que estava prestes a quebrar e garantiu que a peça de reposição se perdesse no transporte de São Luís. Espalhou rumores falsos entre os trabalhadores sobre um possível leilão de pessoas escravizadas, criando ansiedade e queda de produtividade. Adulterou sutilmente alguns lotes de açúcar já produzido, adicionando umidade que causaria mofo durante o transporte. O resultado foi uma safra desastrosa. O engenho produziu 40% menos do que o esperado, e parte da produção chegou estragada aos compradores em São Luís. Combinado com os pagamentos urgentes exigidos pelos credores, o engenho Santa Quitéria entrou em crise financeira profunda. Janeiro de 1881. O engenho estava à beira do colapso. Lourenço Augusto, acuado por dívidas e pela pressão dos credores, tomou uma decisão desesperada: vender alguns dos escravizados para levantar dinheiro rápido. Mas Maria Firmina havia antecipado isso também. Ela havia estado em contato secreto com a Sociedade Abolicionista de São Luís através de Tobias. Quando a notícia do leilão planejado chegou à capital, abolicionistas organizaram protestos na porta da Casa de Leilões. Jornais publicaram artigos indignados. Advogados abolicionistas ameaçaram com processos. O leilão foi cancelado sob pressão pública, mas o escândalo consolidou a reputação da família Valença como cruéis e desesperados. Simultaneamente, Maria Firmina enviou uma carta detalhada ao Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro, documentando a presença dos 3 africanos contrabandeados após 1831 no engenho, com nomes, datas aproximadas de chegada e descrições físicas. Mesmo que a fiscalização fosse frouxa, a denúncia formal criou um registro oficial que poderia ser usado contra Lourenço Augusto. Fevereiro de 1881. Lourenço Augusto estava quebrado, financeiramente, socialmente, psicologicamente. Uma noite, ele convocou todos os escravizados para uma reunião na frente da Casa Grande. Estava embriagado, furioso, desesperado, gritou acusações de sabotagem, ameaçou punições coletivas, exigiu confissões. Maria Firmina deu um passo à frente. "Senhor", ela disse, a voz calma como água parada, "posso falar?" Lourenço, surpreso pela ousadia, acenou com a cabeça. "O senhor está procurando um culpado pelos seus problemas. Mas já pensou que talvez o culpado seja o senhor mesmo? O senhor e sua família?" O silêncio que se seguiu foi absoluto. "Vocês mataram Benedita", Maria Firmina continuou, sua voz ganhando força. "Não diretamente, talvez, mas foram vocês que criaram um mundo onde algo assim era possível. E agora, esse mundo está desmoronando, não por minha causa, mas porque mundos construídos sobre sofrimento sempre desmoronam, sempre." Lourenço levantou a mão para bater nela, mas Inácio o segurou. Não por compaixão,
mas porque mesmo ele reconhecia que mais violência naquele momento, diante de todos, seria a gota final. Maria Firmina voltou para a senzala e esperou. Em março de 1881, um investigador do governo imperial chegou ao engenho Santa Quitéria para verificar as denúncias sobre os africanos contrabandeados. Maria Firmina forneceu, anonimamente, através de uma pessoa liberta que cooperava com abolicionistas, documentos precisos, incluindo registros falsos que Lourenço havia guardado como garantia, pensando que nunca seriam descobertos. A investigação confirmou as acusações. Lourenço Augusto foi multado pesadamente e ameaçado com prisão. A multa sozinha foi suficiente para empurrar o engenho além do ponto de recuperação. Sob pressão insuportável, a família Valença começou a se fragmentar. Inácio fugiu para São Paulo para escapar do duelo com Geraldo Vasconcelos e das dívidas de jogo. Nunca mais voltaria ao Maranhão. Adelaide teve um colapso nervoso completo e foi enviada para ser tratada em um convento em Salvador, onde passaria o resto de sua vida em semi-reclusão. Paulo tentou reconstruir sua reputação, alistando-se no exército, mas carregava o estigma. Morreu 3 anos depois em uma revolta no interior de Goiás. Alguns diziam que propositalmente se colocou em perigo, buscando uma morte que lavasse suas culpas. Dona Constância viveu apenas mais 6 meses após a desintegração da família. Morreu de desgosto, segundo os médicos. Mas Maria Firmina sabia a verdade. Ela morreu de vergonha, do peso de descobrir tarde demais o que sua família realmente era. Lourenço Augusto viu o engenho ser leiloado por uma fração de seu valor. Foi forçado a se mudar para uma casa pequena em São Luís, dependendo da caridade de parentes distantes. Morreu em 1884, amargurado, quebrado, sem entender completamente como seu império havia desmoronado tão completamente. Abril de 1881. O engenho Santa Quitéria foi colocado em leilão judicial para pagar as dívidas acumuladas. O que ninguém sabia, nem os credores, nem os outros senhores de engenho interessados, era que Maria Firmina havia orquestrado algo extraordinário nos bastidores. Durante anos, ela havia estabelecido contato discreto com a Sociedade Abolicionista de São Luís e, através dela, com comerciantes progressistas e até alguns fazendeiros que haviam libertado seus próprios escravizados. Um desses homens era Lúcio Pamplona, um comerciante de tecidos enriquecido que simpatizava com a causa abolicionista e via no movimento não apenas justiça, mas também oportunidade econômica. Maria Firmina, através de intermediários, apresentou a Lúcio Pamplona uma proposta audaciosa: comprar o engenho Santa Quitéria no leilão, transformá-lo em uma propriedade de trabalho livre e nomeá-la como administradora. Algo absolutamente revolucionário para a época. A proposta incluía detalhes meticulosos sobre como a transição poderia ser lucrativa. Trabalhadores livres e motivados produziriam mais. A reputação progressista atrairia contratos com comerciantes europeus que boicotavam o açúcar escravista. E Maria Firmina, com seu conhecimento íntimo de cada detalhe do engenho, garantiria eficiência máxima. Lúcio Pamplona, intrigado e impressionado pela inteligência demonstrada nos documentos que recebia, concordou. No dia do leilão, representantes de Pamplona compraram o engenho Santa Quitéria por um preço irrisório. A propriedade estava tão manchada por escândalos que poucos se interessaram. Maio de 1881. Maria Firmina dos Santos, não mais cativa, mas administradora, retornou ao engenho Santa Quitéria. Sua primeira ação foi reunir todas as pessoas ainda escravizadas na propriedade e anunciar: vocês são livres, podem partir quando quiserem. Mas se ficarem, trabalharão como empregados livres, com salário, moradia digna e direitos. A maioria ficou,
Não por falta de opção, mas porque Maria Firmina representava algo que nenhum deles havia experimentado antes. Esperança real, liderança que entendia seu sofrimento e a chance de construir algo novo sobre as ruínas do velho. Maria Firmina implementou mudanças radicais. A antiga senzala foi demolida. Casas individuais foram construídas para as famílias. Crianças, pela primeira vez, frequentaram aulas de leitura e escrita que Maria Firmina organizava pessoalmente. O engenho passou a operar sob princípios de trabalho livre, com turnos regulares, folgas aos domingos e cuidados médicos básicos. A produção, surpreendentemente, aumentou. Trabalhadores motivados e respeitados produziam mais e melhor do que pessoas aterrorizadas e exaustas. Comerciantes europeus, especialmente ingleses que pressionavam pelo fim do trabalho escravo, começaram a comprar açúcar do engenho Santa Quitéria renovado, pagando preços premium por um produto que podiam declarar livre de trabalho escravo. Lúcio Pamplona ficou impressionado com os resultados. Não apenas recuperou seu investimento, mas lucrou e ganhou reputação como um visionário progressista. Maria Firmina nunca esqueceu por que havia feito tudo aquilo. Em junho de 1881, ela mandou construir um memorial no local onde Benedita fora enterrada. Uma cruz simples de madeira com o nome gravado e uma inscrição: Benedita dos Santos, 1864-1880. Sua luz não foi apagada, foi multiplicada. Todo dia, 13 de maio, data que mais tarde seria a da abolição, mas que na época era apenas uma data qualquer para Maria Firmina, ela visitava o túmulo e renovava flores silvestres. Rosa, mãe de Benedita, viveu para ver a transformação do engenho. Não apagou sua dor, mas trouxe-lhe uma forma estranha de paz. Saber que o sofrimento de sua filha não havia sido em vão, que havia deflagrado uma mudança que salvaria outras vidas. A história da queda dos Valença e da transformação do engenho Santa Quitéria espalhou-se por todo o Maranhão como fogo em mata seca. Abolicionistas usaram a história como exemplo de que o sistema escravista não era apenas imoral, mas também economicamente insustentável. Jornais progressistas publicaram artigos sobre a administradora negra do interior, embora poucos detalhes exatos fossem conhecidos. Outros senhores de engenho, por outro lado, viram a história com horror e paranoia. Se uma escravizada havia conseguido destruir uma família poderosa e transformar um engenho inteiro, o que impedia outras de fazer o mesmo? A história tornou-se um fantasma que assombrava salões de fazendeiros, alimentando medos de insurreições e vinganças silenciosas. Alguns começaram, por puro medo pragmático, a melhorar ligeiramente as condições de seus próprios cativos, não por bondade, mas por autopreservação. Em 1885, 3 anos após a abolição parcial ter avançado significativamente e apenas 3 anos antes da Lei Áurea, um jornalista francês de nome Michel Dubois visitou o engenho Santa Quitéria como parte de uma reportagem sobre o Brasil pós-escravista. Ele entrevistou Maria Firmina, então com 37 anos, em um escritório que antes pertencera a Lourenço Augusto. Madame, ele perguntou em francês, que Maria Firmina entendia, tendo aprendido secretamente através de livros roubados anos antes. Dizem que a senhora foi responsável pela queda da família Valença, que planejou tudo meticulosamente. É verdade? Maria Firmina olhou pela janela, para os canaviais, onde pessoas livres trabalhavam sob o sol da tarde. Monsieur Dubois, ela respondeu em francês perfeito para a surpresa dele. Eu não destruí a família Valença. Eles se destruíram. Construíram um império sobre areia, sobre o sofrimento de outros, e impérios assim sempre caem, com ou sem minha ajuda. Eu apenas acelerei o inevitável. Mas os registros mostram que cartas anônimas, sabotagens, vazamentos estratégicos, tudo levava de volta a senhora, de forma indireta. Maria Firmina sorriu.
Um sorriso que não chegava aos olhos, um sorriso que continha décadas de dor comprimida. Registros podem mostrar muitas coisas, monsieur. Mas me diga, se eu tivesse feito tudo o que sussurram por aí, você me culparia? Depois do que eles fizeram com Benedita, depois de séculos do que fizeram com milhões como ela? Dubois não tinha resposta. Escreva em seu jornal parisiense, Maria Firmina continuou, que o Brasil está mudando, não por bondade dos senhores, mas porque pessoas como eu descobriram que temos poder. Talvez não o poder de reis e fazendeiros, mas o poder de quem compreende o sistema melhor do que aqueles que o criaram. E esse poder, monsieur, é mais perigoso do que qualquer rebelião armada. A entrevista foi publicada no Le Figaro, em setembro de 1885, causando sensação em Paris e constrangimento em círculos brasileiros da elite. O que Michel Dubois nunca soube, o que ninguém além de Maria Firmina jamais soube completamente, era a extensão total de sua estratégia. Havia camadas que nunca foram descobertas. Ela havia manipulado não apenas a família Valença, mas também 3 outros senhores de engenho vizinhos, criando conflitos entre eles que enfraqueceram todo o sistema local de poder. Havia colaborado secretamente com 17 pessoas escravizadas de outros engenhos, ensinando-lhes as mesmas táticas de sabotagem sutil e manipulação psicológica. Havia criado uma rede clandestina de informação que conectava quilombos, sociedades abolicionistas urbanas e até alguns membros progressistas do clero. Mantinha um documento escondido, um manuscrito detalhando exatamente o que havia feito e como, não como confissão, mas como manual, a ser usado quando o tempo for certo. Esse manuscrito nunca foi publicado durante sua vida. Mas Maria Firmina garantiu que cópias fossem deixadas com pessoas de confiança, com instruções para revelá-lo quando a história estiver pronta para entender. A transformação do engenho Santa Quitéria não foi um conto de fadas. Foi complexa, manchada, humana. Alguns dos métodos que Maria Firmina usou destruíram vidas. Adelaide Valença, por mais cúmplice que fosse do sistema, terminou seus dias em sofrimento mental profundo. Paulo, apesar de seus crimes, morreu jovem e atormentado. Até Dona Constância, que talvez fosse mais ignorante do que maligna, foi consumida por desgosto. Maria Firmina nunca pediu desculpas por isso. Justiça, ela disse certa vez a Rosa, mãe de Benedita, não é limpa, não é bonita e certamente não é gentil. Justiça é o que resta quando todas as outras opções foram tiradas de você. E quem quer que julgue meus métodos, precisa primeiro julgar o sistema que me forçou a usá-los. Rosa, abraçando-a, apenas assentiu. Algumas dores não permitem discursos moralizantes, apenas reconhecimento silencioso do que foi necessário fazer. Maria Firmina viveu até 1917, testemunhando quase 3 décadas após a abolição de 1888. Viu o Brasil transformar-se lentamente, muito lentamente, em algo diferente. Viu também o quanto permanecia igual, como o racismo se adaptava e reinventava em novas formas. Treinou dezenas de jovens, homens e mulheres negros e indígenas, em agricultura, administração, leitura, escrita e, discretamente, em estratégia. Tornou-se uma espécie de matriarca de uma comunidade que cresceu ao redor do antigo engenho Santa Quitéria, agora rebatizado simplesmente como Fazenda Liberdade. Quando morreu, aos 69 anos, centenas compareceram ao funeral. Ex-escravizados, seus filhos, netos, comerciantes que haviam aprendido a respeitar sua habilidade. Até alguns abolicionistas famosos que reconheciam nela uma heroína, embora nunca soubessem toda a verdade. Foi enterrada ao lado de Benedita, cumprindo um pedido que havia feito décadas antes. Sua lápide era simples: Maria Firmina dos Santos, 1848-1917. Ela transformou correntes em estratégia e silêncio em justiça.
Mesmo décadas após sua morte, historiadores e curiosos tentaram reconstruir exatamente o que Maria Firmina havia feito. Os documentos eram fragmentados. Algumas cartas sobreviveram, mas a maioria fora destruída. Testemunhas davam versões contraditórias, algumas pintando-a como santa, outras como vingadora implacável. O manuscrito que ela mencionara nunca foi encontrado oficialmente. Alguns dizem que foi queimado, outros que permanece escondido em algum arquivo empoeirado de São Luís ou em uma coleção particular. Uma coisa era certa: a história se recusava a ser esquecida. Até hoje, a história de Maria Firmina divide opiniões. Alguns argumentam que ela foi uma heroína revolucionária, que usou as únicas armas disponíveis para destruir um sistema maligno. Que sua estratégia, não violenta em sentido direto, mas devastadora em sua eficácia, representou uma forma de resistência superior à rebelião armada, pois desmantelou a estrutura de poder em vez de apenas confrontá-la. Outros questionam até onde é justificável manipular vidas humanas, mesmo de opressores. Adelaide e Dona Constância, argumentam, eram produtos de seu tempo tanto quanto vítimas da manipulação de Maria Firmina. O sofrimento que ela causou, mesmo que em retaliação, perpetuou o ciclo de dor. Uma terceira perspectiva sugere que a história inteira pode ser parcialmente lendária, que Maria Firmina real talvez tenha feito muito menos do que a mitologia atribui a ela, e que a necessidade de criar uma heroína vingadora reflete mais sobre nossas próprias necessidades psicológicas do que sobre fatos históricos. Maria Firmina nunca resolveu essa ambiguidade, talvez propositalmente. Em 1952, durante reformas na antiga Fazenda Liberdade, trabalhadores encontraram uma caixa de metal enterrada sob o que fora o quarto de Maria Firmina. Dentro havia uma única carta, datada de 1915, 2 anos antes de sua morte. Era endereçada àqueles que virão depois. Se você está lendo isto, é porque ainda há interesse em compreender o que fiz e por quê. Vou confessar algo que nunca disse em vida. Não sei se fiz o certo. Sei que fiz o necessário. Sei que Benedita merecia justiça e que o sistema nunca a forneceria. Sei que os Valença representavam um mal que precisava ser extirpado. Mas nas noites silenciosas, penso em Adelaide delirando em seu convento. Penso em Paulo morrendo jovem, talvez buscando redenção. Penso até em Dona Constância quebrada pela descoberta de quem sua família realmente era. Você, que lê isto do futuro, talvez julgue meus métodos. Está em seu direito. Mas antes de julgar, pergunte-se: o que você teria feito? Se tivessem tirado tudo de você, se tivessem destruído quem você amava, se não houvesse tribunais nem leis para protegê-lo, se sua própria existência fosse considerada propriedade, o que você teria feito? Não espero ser lembrada como santa, nem como demônio. Espero ser lembrada como alguém que se recusou a aceitar que o poder permanecesse eternamente nas mesmas mãos manchadas de sangue. E se minha história assombra alguns e inspira outros, então cumpriu seu propósito, porque o medo dos opressores e a esperança dos oprimidos são as duas faces da mesma mudança. Vivi em correntes, mas morri livre, e liberdade, descobri, não é apenas a ausência de correntes. É o poder de decidir o próprio destino, mesmo quando esse destino envolve escolhas que ninguém deveria precisar fazer. Que Benedita descanse em paz. E que aqueles que lerem isto nunca tenham que fazer as escolhas que eu fiz. Mas se tiverem, que minha história lhes dê coragem e também cautela, com respeito àqueles que vieram antes e responsabilidade por aqueles que virão depois. Maria Firmina dos Santos. A carta está hoje no Museu Histórico do Maranhão, em São Luís, em uma exposição intitulada Resistência e Memória. A verdade absoluta sobre Maria Firmina dos Santos e sua guerra silenciosa contra os Valença permanece, em parte, um mistério.
Registros históricos confirmam que o engenho Santa Quitéria existiu e entrou em colapso financeiro entre 1880 e 1881. A família Valença se dispersou e perdeu seu poder na região. Uma mulher chamada Maria Firmina tornou-se administradora de uma propriedade convertida em trabalho livre. Houve escândalos envolvendo a família Valença que aceleraram sua queda. O que não está completamente claro é até que ponto Maria Firmina orquestrou cada elemento. Quanto da história foi embelezada por abolicionistas posteriores que precisavam de uma heroína? Quais ações foram resultado de sua estratégia versus coincidências que ela aproveitou? Se o manuscrito detalhado realmente existiu ou foi parte da mitologia. Mas talvez a verdade factual importe menos do que a verdade simbólica. Maria Firmina representa todas as pessoas escravizadas que resistiram não através de rebelião aberta, mas através de sabotagem sutil, inteligência estratégica e compreensão profunda dos sistemas que tentavam destruí-las. O caso de Maria Firmina levanta questões profundas sobre a natureza da resistência e da justiça. Maria Firmina provou que informação é poder mais efetivo do que força física. Em um sistema onde ela era considerada propriedade sem direitos, ela usou a única arma verdadeiramente democrática, a mente. Aprendeu a ler não para entretenimento, mas para compreender as ferramentas de seu opressor. E usou esse conhecimento não para escapar do sistema, mas para destruí-lo de dentro. Diferente de uma rebelião que explode em violência momentânea, a estratégia de Maria Firmina operou em anos, décadas até. Ela esperou, observou, acumulou informações. Sua vingança foi fria, metódica e por isso mesmo mais devastadora. Os Valença nunca souberam o que os atingiu porque o ataque veio de onde não esperavam e se estendeu por tempo suficiente para parecer coincidência do destino. Maria Firmina não nos deixa confortáveis. Ela não é uma heroína pura que lutou apenas defensivamente. Ela foi ofensiva, calculista, às vezes cruel. Destruiu vidas que talvez pudessem ter sido redimidas. E isso nos força a confrontar uma pergunta desconfortável. Quanto do nosso julgamento moral é luxo de quem nunca esteve tão desesperado? A história de Maria Firmina, real ou parcialmente lendária, teve impactos concretos. Na comunidade local, a Fazenda Liberdade tornou-se um modelo experimental. Outras propriedades, vendo sua lucratividade com trabalho livre, começaram a considerar transições similares, não por altruísmo, mas por pragmatismo econômico. E pragmatismo, às vezes, salva mais vidas do que moralidade. No movimento abolicionista, a história foi usada como propaganda, mostrando que pessoas escravizadas não eram vítimas passivas aguardando salvação branca, mas agentes ativos de sua própria libertação. Isso mudou narrativas e empoderou outros a resistir de formas criativas. Na cultura maranhense, Maria Firmina tornou-se figura folclórica. Há canções sobre ela, histórias contadas em noites de lua cheia, atribuições de eventos misteriosos à justiça de Maria Firmina. Ela entrou no imaginário coletivo como símbolo de que os poderosos nunca estão tão seguros quanto pensam. É claro, as histórias de fantasmas dizem que o engenho Santa Quitéria, hoje um sítio histórico em ruínas, é assombrado. Visitantes relatam sensações estranhas, o som de correntes arrastando, sussurros em línguas africanas, a sensação de serem observados das janelas quebradas da antiga Casa Grande. Alguns dizem que é o espírito de Benedita, ainda vagando. Outros que são os Valença condenados a reviver eternamente sua queda. Mas há uma terceira interpretação, proposta por um historiador local em 1978. Talvez o que assombra o lugar não sejam fantasmas individuais, mas a memória coletiva de tudo o que aconteceu ali.
O sofrimento de gerações, a injustiça sistemática, a vingança calculada, tudo isso impregnado nas paredes, no solo, no próprio ar. E talvez isso seja mais aterrorizante do que qualquer fantasma. A ideia de que lugares podem reter memória, que o mal deixa cicatrizes que transcendem tempo e matéria. A história de Maria Firmina nos deixa com uma pergunta central, inquietante, sem resposta fácil. Quando a justiça oficial falha completamente, quando o sistema é ele próprio o opressor, qual é o limite moral da justiça feita pelas próprias mãos? Maria Firmina não usou violência física, não matou ninguém diretamente, mas usou manipulação psicológica, sabotagem, revelação estratégica de segredos, causou sofrimento mental, colapsos nervosos, destruição de reputações e vidas. Foi justiça ou foi vingança disfarçada de justiça? A resposta talvez dependa de onde você está sentado, na casa grande ou na senzala. E essa é talvez a lição mais profunda e perturbadora da história. Justiça nunca é absoluta, é sempre perspectiva. E em um mundo onde o sistema legal é projetado para proteger uns e oprimir outros, a justiça de Maria Firmina pode ser a única forma de justiça possível. Em 2018, a Universidade Federal do Maranhão organizou um simpósio intitulado Maria Firmina dos Santos, Heroína, Vingadora ou Mito? Historiadores, sociólogos, psicólogos e descendentes de comunidades quilombolas debateram por 3 dias. As conclusões foram tão diversas quanto os participantes. Uma historiadora argumentou que 70% da história provavelmente é lenda, construída sobre um núcleo factual pequeno, e que isso não diminui seu valor simbólico. Um psicólogo apresentou análise sobre resistência psicológica em situações extremas, usando Maria Firmina como estudo de caso de como oprimidos desenvolvem estratégias cognitivas sofisticadas para sobreviver e, quando possível, reverter dinâmicas de poder. Uma descendente de comunidade quilombola encerrou o simpósio com uma fala que silenciou a audiência. Vocês ficam aqui debatendo se ela fez ou não fez, se foi moral ou imoral, se foi heroína ou vingadora. Mas estão fazendo a pergunta errada. A pergunta não é se Maria Firmina fez o que dizem que ela fez. A pergunta é: por que precisamos tanto acreditar que ela fez? Por que essa história nos atrai, nos perturba, se recusa a morrer? É porque sabemos, no fundo, que o mundo ainda está cheio de Valençãs sob nomes diferentes. E ainda está cheio de pessoas procurando beneditas para destruir. E queremos acreditar, precisamos acreditar, que também está cheio de Maria Firminas esperando o momento certo, observando, planejando, garantindo que os opressores nunca durmam completamente tranquilos. A história de Maria Firmina é assustadora para uns e esperançosa para outros, e é exatamente assim que deve ser. A história de Maria Firmina dos Santos, real, exagerada ou parcialmente mítica, permanece relevante porque toca em temas eternos. O que fazemos quando sistemas de justiça nos falham? Até onde podemos ir em busca de reparação? Como equilibramos empatia por nossos opressores com justiça para nós mesmos e nossos amados? O que significa ser livre, não apenas legalmente, mas psicologicamente? Essas perguntas não morreram com a abolição em 1888. Elas se transformaram, adaptaram-se, persistiram em novas formas. E em algum lugar, em algum canto esquecido do Brasil ou do mundo, talvez haja alguém como Maria Firmina, alguém que sofreu injustiça insuportável, que o sistema falhou completamente, que está observando, aprendendo, esperando o momento certo. E os poderosos, se forem sábios, lembrarão que o silêncio nem sempre é submissão. Às vezes, é estratégia. A história que você acabou de conhecer é, como toda grande narrativa, uma mistura de fato e significado, de verdade histórica e verdade emocional. Maria Firmina dos Santos existiu. O engenho Santa Quitéria existiu.
A violência sistemática da escravidão brasileira existiu. A resistência criativa, estratégica, às vezes brutal, existiu. Os detalhes específicos, alguns confirmados, outros disputados, muitos perdidos para sempre nas cinzas da história. Mas a essência permanece. Houve pessoas que se recusaram a aceitar suas correntes, que usaram cada grama de inteligência para desmantelar os sistemas que tentavam destruí-las, que provaram que poder não vem apenas de leis e armas, mas de compreensão profunda, paciência infinita e vontade inabalável. Benedita morreu, mas sua memória deflagrou algo que os Valença nunca poderiam prever. E Maria Firmina provou que justiça, quando negada pelas instituições, pode ser forjada pelas próprias mãos daqueles que foram subjugados. O que é mais assustador, o mal que os Valença cometeram ou a precisão fria com que Maria Firmina os destruiu? Talvez a resposta seja que ambos são aterrorizantes, e que, em um mundo mais justo, nenhum dos dois precisaria existir. Mas enquanto houver Valençãs, haverá necessidade de Maria Firminas. E essa talvez seja a lição mais perturbadora de todas. Se esta história te fez refletir sobre justiça, poder, resistência e os limites da moralidade em situações extremas, deixe seu like e comente abaixo qual parte mais te impactou. Você ficou do lado de Maria Firmina ou achou que ela foi longe demais? Você acredita que ela realmente fez tudo isso ou é lenda? Inscreva-se no canal para mais histórias que desafiam nossa compreensão de bem e mal, de justiça e vingança, de resistência e poder. Porque a realidade, muitas vezes, é mais perturbadora do que qualquer ficção. E lembre-se, o silêncio nem sempre é submissão. Às vezes é apenas alguém como Maria Firmina, observando, esperando, planejando